Essa semana a aula será sobre as redes de transporte no Brasil. Na aula passada nós vimos sobre as redes de comunicação. Agora nós vamos estudar sobre as redes de transporte. As redes têm uma importância muito grande em nossa vida, na vida de qualquer lugar do mundo. Ela exerce um papel fundamental na integração de pessoas e de territórios. Pela integração de pessoas, nós entendemos o acesso justamente à comunicação e à informação. E integração de territórios através de meios de transporte cada vez mais rápidos, cada vez mais eficientes, fazendo assim com que as pessoas visitem lugares diferentes e conheçam novos territórios. Então os territórios estão cada vez mais integrados, não há necessidade mais de uma viagem longa para se chegar em algum lugar. Há também a possibilidade do crescimento dos fluxos globais, de fluxo de pessoas, fluxo de capital, de informações, de produtos em escala global. Então, cada vez que as redes evoluem, esses fluxos globais tendem a crescer, não só em quantidade, mas em integração com pessoas e com lugares. E um ponto negativo da evolução das redes, principalmente das redes de comunicação, foi a exclusão de pessoas que ficam à margem da infraestrutura de redes, pessoas que nunca tiveram contato com a internet, pessoas que não sabem o que é um telefone celular, pessoas que não sabem o que é uma TV, por exemplo. Então, com o crescimento das redes, houve também essa evidenciação da exclusão social, ou seja, a globalização também é um processo excludente, excluindo pessoas que não têm nenhum tipo de acesso à tecnologia de redes. Voltando aqui para as redes de transporte. Quais são os tipos de rede de transporte? Então, como transporte, nós vimos desde a infância. Nós temos os transportes rodoviários, né? Automóvel, caminhões, motocicletas. Temos o transporte ferroviário, através de trens, ferroviário através de trilhos de ferro, por isso o nome ferroviário. O transporte aquaviário, que é o transporte através das águas. Aí vamos ver os tipos de transporte aquaviário. E o transporte aéreo ou aeroviário. Esse nomezinho talvez para alguns soe diferente, mas o transporte aéreo na verdade é aeroviário. Esse nome, essa terminologia viário aqui, terminologia viário significa justamente a via. Essa via do transporte é feita através de quê? Então, rodoviária, a via exercida pela rodovia ou pelas rodas, pneus de carro, caminhões, etc. Roda. Ferroviário, as vias através de ferro, ou seja, dos trilhos de ferro. Aquaviário, vias aquáticas de água. Aeroviário, as vias são através do ar. E também temos uma novidade aí, o transporte dutoviário. A gente vai ver o que significa esse transporte dutoviário, que nada mais é através de dutos. Veja, duto. São vias através de dutos, que vamos ver quais são e qual é a sua importância. Então, primeiro, o transporte rodoviário. Transporte rodoviário no Brasil, que conta com mais de 1.700.000 quilômetros de rodovias. Mais de 1.700.000 quilômetros de rodovias, e essas rodovias são diversificadas. Tem rodovias federais, rodovias estaduais, rodovias pavimentadas ou não. Rodovias duplicadas, triplicadas, quadruplicadas, simples. Então, dependendo do tipo de rodovia, ela vai ter uma responsabilidade
diferentes, como por exemplo, as vias de maior tráfego, principalmente do Sudeste, são privadas. Então os governos, ao longo de sua existência, aí, principalmente desde o do governo Fernando Henrique Cardoso, que houve essa privatização das estradas de maior fluxo para grupos privados que mantém a estrada uma qualidade melhor do que a qualidade que o Estado oferece, em troca do pagamento de pedágios. Então, a pessoa que quer atravessar essa via tem que pagar o pedágio e aí ele vai fazer o seu caminho com maior tranquilidade. Inclusive tem estradas que têm atendimento médico, ambulâncias, vigilância, toda a via. Então o meio de transporte, a via de transporte privatizada, você paga um extra, né? Você já está pagando imposto, está pagando para transitar naquela via, mas tem alguns benefícios que a rede privada oferece. A transporte rodoviário é um modal com maior extensão de carga no Brasil. Esse termo modal é o nome técnico que é dado aos meios de transporte. Então, o transporte rodoviário é um modal e, no caso do Brasil, é um modal com maior extensão de carga e também com maior fluxo de cargas do país. Observando aqui esse gráfico, nós temos que o transporte rodoviário é responsável por 60% das cargas. Esses dados são de 2018. 60% das cargas no país. O transporte ferroviário é responsável por 23%. O transporte aquaviário é responsável por 13%. O transporte dutoviário é responsável por 4% das cargas. E o transporte aeroviário apenas 0,1% das cargas nacionais. Não dá nem para perceber aqui no gráfico pizza. É complicado você comparar o transporte de cargas aeroviário com o transporte ferroviário e rodoviário, porque o avião ele tende a transportar coisas mais leves do que rodovias e ferrovias. O transporte aeroviário é mais indicado para transporte de passageiros. Okay? O Brasil recebeu os primeiros grandes investimentos viários no final do século XIX. Esses primeiros investimentos viários foram para as ferrovias, para a implantação de ferrovias, e essas ferrovias eram responsáveis por trafegar produtos como produtos agrícolas e produtos minerais. Somente depois, a partir do meado do século XX, é que vieram os investimentos maciços em rodovias. Então, esses investimentos em ferrovias foram privados, investimentos de empresas privadas, principalmente cafeicultores e algumas empresas minerais. A partir da década de 1940, com o governo Getúlio Vargas, é que vieram os investimentos estatais nas rodovias, porque o governo optou justamente pelas rodovias. Isso também favoreceu a indústria automobilística, que se implantou no Brasil e começou a vender bastante, justamente por conta dos trechos de rodovias que o Brasil foi implantando ao longo principalmente do governo Vargas e Juscelino Kubitschek, Vargas e JK. Esses investimentos atraíram a indústria automobilística, a Ford, a GM, a Volkswagen. Então, todas essas empresas vieram para o país, instalaram montadoras e a partir daí viram que o país tinha potencial para investimento em automóveis por conta de sua extensão territorial muito ampla e sua rede de rodovias que estavam sendo implantada nesses governos. Agora, transporte ferroviário. Transporte ferroviário, como sabemos, é o transporte através de trilhos. Os trilhos são de ferro. Uma coisa interessante em relação ao transporte ferroviário e rodoviário é que o transporte rodoviário, o país teria escolhido o transporte rodoviário, optado por ele,
justamente por conta das ferrovias que demora demais para serem construídas. Porém, a médio e longo prazo, o retorno é melhor, justamente por conta de ser um transporte mais barato. Um vagão, por exemplo, daria a carga de vários caminhões, só em um vagão. Então, após a implantação, seria um meio de transporte mais barato, mas o Brasil optou pelas rodovias, e aí os caminhões estão aí nas estradas. Então, até meados do século XIX, os bandeirantes, pessoas que iam, na época do Brasil Colônia, que iam fazer exploração, buscar novas rotas, novos produtos, traçando novos caminhos para transporte de carga no Brasil. Traçando caminhos para interiorizar a colonização do país. Então, com a necessidade de ampliar as exportações, que as exportações eram feitas e ainda são feitas principalmente por via naval, houve a implantação de ferrovias justamente pelos caminhos antigos que os bandeirantes traçaram. Aproveitaram os caminhos e apenas instalaram as ferrovias para ligar o interior do país até o litoral e a partir daí fazer o escoamento dos produtos, principalmente para a Europa através de navios. Os investimentos saíram de empresas rurais, mineradoras, empresas, como eu tinha falado antes, privadas, grandes agricultores de monocultura, café, principalmente, né? O Brasil era bombado no café, e também de mineração. Com a opção ferroviária dos governos Vargas e JK, as ferrovias entraram em declínio, então não houve mais investimento nas ferrovias, as ferrovias simplesmente ficaram abandonadas, e aí recentemente houve a necessidade de atualização dessas ferrovias, um melhoramento da infraestrutura ferroviária no país. Tudo isso graças a esses dois governantes aí, Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas, que optaram principalmente pelas rodovias. Então hoje é que houve a necessidade de modernização das ferrovias. As rodovias são insuficientes, muito precárias, principalmente as estaduais, e as ferrovias tiveram que ser reformuladas para atender à necessidade atual. Atualmente as ferrovias foram privatizadas, principalmente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, privatizadas para serem modernizadas e atender à demanda de empresas minerais da região norte de Minas Gerais, também do Maranhão, para escoar a produção até o litoral e a partir daí fazer a sua exportação. Elas ligam a área de produção agrícola e mineral aos portos, que são destinados principalmente à exportação. Também tem o fluxo nacional, através do litoral, do sul para o norte, do norte para o sul, mas o destino principal é mesmo a exportação. Esses trilhos foram feitos por empresas privadas, recebem manutenção de empresas privadas, justamente para escoar essa produção agrícola e mineral do país. Aqui nós temos nesse primeiro mapa essas linhas verdes com seta, os caminhos que foram percorridos pelos colonizadores ou bandeirantes, né? São esses caminhos aqui. E nesse segundo mapa, a malha ferroviária atual do Brasil. Você observa que o Brasil é um país tão extenso com uma malha ferroviária tão curta, tão pequena. Vamos observar aqui, por exemplo, essa que vem de Pernambuco, coincide bastante com o caminho dos colonizadores, o caminho dos bandeirantes. Então a maioria delas vão coincidir justamente pelo fato de aproveitar, veja isso daqui, aproveitar esses caminhos já traçados para fazer a instalação das ferrovias. Então, uma malha ferroviária brasileira muito incipiente, muito curta. Você observa que a região norte não tem ferrovias,
bastante rica em rios, obviamente, mas sem nenhum tipo de investimento em ferrovias. Os tipos de transporte ferroviário. Então não é apenas o trem de carga que é ferroviário, tem vários tipos aí. Temos o trem de carga, que geralmente é movido a óleo diesel e que tem uma grande extensão. Tem trens aí que chega próximo a 1000 vagões. Então um trem muito forte, rígido e com a capacidade de carga muito grande. Temos o trem urbano, destinado logicamente a transporte de passageiros. Observe que se parece muito com um ônibus. Geralmente os trens urbanos são elétricos, então você observa aqui o trem. E aqui temos a linha de energia. Então, onde passa o trilho, passa uma linha eletrificada. Parecido com o trem urbano, temos o metrô. Só que o metrô, se a gente prestar bem atenção, vem de metrópole, ou metropolitano. Então, metrô são trens subterrâneos que são instalados nas metrópoles para facilitar o fluxo. Como ele passa por baixo da cidade, então não pega trânsito. Então, ele veio para substituir o transporte de ônibus, que também é elétrico aqui o trem, só que mais seguro do que o trem urbano, pelo menos na teoria. Só que o investimento é bem mais alto por conta de ter que escavar o túnel, fazer toda uma infraestrutura, e o trem urbano é apenas o trilho e a rede eletrificada para que o trem possa se mover. Temos também aqui o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. Observe a diferença que os trilhos do VLT são embutidos na via. Então pode passar carro tranquilo, no cruzamento no caso, propositalmente, porque o trem também passa sobre cruzamentos. Esse veículo não é um trem, é um veículo, talvez substituindo aí o antigo bondinho. Mas é um veículo moderno, isso aqui no caso é do Rio de Janeiro. E temos o TAV, o trem de alta velocidade, ou vou chamar de trem-bala. Então é um tipo de trem que tem uma velocidade muito grande, pode ultrapassar 300 km por hora, até 600 km por hora, alguns deles. E alguns é sobre trilhos e outros nem roda tem, ele é simplesmente magnético e funciona à base do eletromagnetismo que impulsiona o trem para frente, uma velocidade muito ampla, sem turbulência, totalmente seguro. Então você observa que esse tem o trilho, e os trens, principalmente japoneses, eles não têm trilho, são magnéticos, eles flutuam sobre a base sem nenhuma turbulência. Então é um trem altamente tecnológico aí. Agora o transporte aquaviário, que é classificado em transporte fluvial. Como fluvial, nós entendemos passagem pelos rios. O transporte lacustre, que é aquele que caminha através de lagos. Transporte marítimo, que é o tipo de transporte aquaviário de maior quantidade, que é o transporte de navios transoceânicos. Também temos os fluxos que podem ser internacionais, entre continentes, entre países, e os de cabotagem, que é os fluxos dentro do mesmo país, trazendo uma carga de um estado a outro, de um porto a outro do mesmo país. Então, aqui nós temos o transporte fluvial, um exemplo de transporte fluvial nos rios. O Brasil é muito rico em rios, então é muito utilizado o transporte fluvial. O transporte marítimo, o Brasil também tem um extenso litoral, também é muito utilizado no Brasil o transporte marítimo de cargas. Veja que aqui a nave está topada de cargas, então aqui toneladas, centenas de milhares de toneladas aqui de cargas do transporte marítimo que atravessa os oceanos. O transporte lacustre não é comum no Brasil. O Brasil é pobre em lagos, mas é muito utilizado principalmente nessa região aqui, a região chamada região dos Grandes Lagos, que fica entre os Estados Unidos e o Canadá. São lagos enormes que é muito utilizado para cargas
entre os dois países e entre um estado e outro dos Estados Unidos ou do Canadá. Inclusive, uma parte daqui foi cortada para fazer os lagos eram desligados e foram ligados para fazer um caminho que possa circular em todos os lagos e escoar pelo rio São Lourenço aqui no Canadá. Então, uma grande parte da produção aqui de automóveis e outros produtos industriais são escoados pelos lagos e entra pelo rio São Lourenço e sai pelo Oceano Atlântico aqui pela costa canadense. Aqui um exemplo de porto, o Porto de Santos, um porto moderno, internacional, é exemplo do Porto de Suape aqui em Pernambuco, também muito moderno, com modelo com padrão internacional. O Brasil tem um grande litoral rico, também rico em rios, principalmente na região norte do país. Então nós temos um grande potencial para transporte aquaviário, para o modal de transporte aquaviário. A maior densidade de rios navegáveis estão na Amazônia, principalmente por conta do relevo da região amazônica, que é um relevo de planície. Então os rios são de planície, os rios são navegáveis. Em alguns rios da região sudeste e também da região nordeste, há trechos navegáveis e há alguns desníveis que são às vezes corrigidos pelo investimento em verdadeiros degraus com elevadores, que a gente vai ver daqui a pouco, chamado eclusas. Então muitas regiões dependem exclusivamente de barcos. Muitas áreas da Amazônia dependem exclusivamente do transporte de barcos. Tem viagens que têm que ser realizadas em uma semana, 7 dias, de uma ponta do Pará, por exemplo, a Manaus, através de barcos, porque as rodovias, não existem rodovias que passem por tudo, porque para existir essas rodovias ou ferrovias, teria que haver uma grande quantidade de pontes. E o governo, não, ao longo dos governos, no caso brasileiros, não investiram nesse tipo de transporte para fazer essas pontes. Então, o que temos aí é uma região tropical, equatorial, que necessita quase exclusivamente de navegação. Tem gente que tem que pegar barco para ir trabalhar, pegar barco para ir estudar, e aí sim vai. O objetivo da ampliação da rede aquaviária é o escoamento da produção mineral e agrícola do interior para o litoral brasileiro, para ser exportado para os portos brasileiros. Então há esse investimento em que grande parte dos produtos minerais e agrícolas são produzidos no interior do país, são coletados em portos fluviais e aí escoam para o litoral. Na Amazônia é muito utilizado isso. É mais utilizado na Amazônia o transporte de passageiros, transporte aquaviário de passageiros, mas também tem uma grande quantidade de transporte de cargas. Para driblar essa irregularidade, as empresas privadas e o Estado teve que investir na construção de eclusas. E também no aprofundamento de rios. Alguns rios sofreram assoreamento, que é quando é retirada a vegetação e assim a areia escorre para o leito do rio e o rio fica mais raso. Então tiveram que obrigatoriamente fazer o oposto, retirar essa areia do leito dos rios, fazer esse rio ficar mais fundo para poder os navios entrarem no rio e tornassem rios navegáveis. Também para vencer a irregularidade do terreno foram construídas eclusas que são elevadores que fazem com que o navio, o barco, suba o desnível e continue seu percurso. E a modernização dos portos tiveram que se passar por uma modernização justamente para facilitar o escoamento dos chamados commodities. Commodities são produtos que são cotados no mercado internacional. O preço dele é um preço internacional. Então, na Bolsa de Valores que ele é comercializado. Então, são produtos
de importância mundial, como por exemplo a soja é um commodity, o preço dele varia no mercado internacional e por isso é um produto de bastante importância. O milho também tem mercado interno, claro, mas o seu valor comercial é cotado no mercado internacional. O café e também o petróleo, assim como o açúcar, o ouro, o minério de ferro. Então, vários produtos que são comercializados em bolsa de valores no mercado internacional, que o preço é controlado pelo mercado internacional, são chamados de commodities. Aqui nós temos um vídeo mostrando como é o funcionamento das eclusas que fazem com que o barco ou navio vençam os desníveis. Então aqui nós temos um nível de um lado, um nível mais baixo e um nível mais alto do outro lado, que pode ser um rio ou um lago, por exemplo, ou até mesmo um oceano, mais alto do que o outro. Você observa que não há necessidade de bombas para encher um lado a outro, é apenas uma válvula, em que essa válvula vai se abrir. Essa água do nível mais alto vai ser despejada e aí preencher esse outro lado que vai se nivelar com a área do nível mais alto. Para que o barco chegue a esse nível mais baixo, outra válvula é aberta para que a água caia o nível e venha para esse lado aqui. Esse lado aqui não vai encher porque aqui já é o outro lado do rio, ou outro lado do lago. Então você não vai encher um lago, um rio com uma pequena porção de água dessa. Então vamos ver como é que funciona aqui na animação. O navio vem, a comporta é aberta, o navio atravessa a comporta, a válvula de escoamento é aberta, desce o nível e mantém a viagem para um nível mais baixo. A comporta fecha, aí para subir de nível o navio vem, a comporta abre, ele chega até essa parte da eclusa, então é aberta a válvula de preenchimento para nivelar com o nível mais alto. E o navio segue a viagem. Então é dessa forma que funciona através de comportas e válvulas, não há necessidade de tanta gasto de energia. Então é um investimento, no primeiro momento, elevado, mas a longo prazo tende a ser recompensado. Então agora o transporte aeroviário, o transporte aéreo, como é mais conhecido, é o modal mais caro de transporte, por isso que ele é mais usado para transporte de passageiros, por ser rápido, por ser teoricamente mais seguro. A viagem é mais curta, porque ele é mais rápido. Geralmente de passageiros, como eu tinha falado, como por ser um transporte caro, tem um investimento em tecnologia muito alto, ele não é muito utilizado para transporte de carga, apesar de ser utilizado em transporte de carga, principalmente cargas leves ou cargas mais caras, já que o transporte é caro, vamos transportar algo mais com valor maior. Aqui nós temos uma movimentação de carga aérea no Brasil, principalmente entre as capitais, e essa carga aérea geralmente é de cargas leves, principalmente em cargas que vêm do correio. Você vê aí, tem o chamado Sedex 10, que tem que vir de avião, não tem como vir de transporte rodoviário, porque senão não vai dar tempo. Então, há algumas transportadoras que fazem esse fluxo através de avião para agilizar o meio de transporte e cobrando mais alto do contratante, claro, mas principalmente entre as capitais. Aqui nós temos a relação do Brasil em exportações por via aérea. Quem são os principais parceiros comerciais do Brasil por via aérea? Estados Unidos, será que Reino Unido, Alemanha, Suíça são os principais compradores do Brasil. Argentina, esses países aqui são responsáveis pela metade das compras por via aérea no Brasil. E as importações, né, de quem o Brasil mais compra dos Estados Unidos, da China e da Alemanha. Então a metade das importações nacionais por via aérea é feita por esses três países aí. Estados Unidos, China e Alemanha. Agora o transporte dutoviário, que talvez para alguns ou para a maioria de vocês seja uma novidade. Transporte através de duto, como é isso?
Então é feito através de dutos ou tubulação, né? Quem já trabalhou, quem já fez algum tipo de construção sabe que existe um tal de um eletroduto, que é aqueles canos que tem umas dobrinhas chamado cano corrugado, onde passa os fios, né? Chama eletroduto. A tubulação de água é chamada de aqueduto, para quem não sabia. Então, esse transporte via dutos ou tubulação, qual o objetivo deles? Bom, primeiro ele é realizado através de propulsão. Então, para você transportar através de tubulação, tem que ter alguma coisa para empurrar a produção, o produto. Geralmente são bombas. As bombas vão sugar o produto e empurrar até o seu destino. São bombas muito fortes para poder empurrar por quilômetros de extensão, até centenas de quilômetros de extensão, dependendo do tipo. É o transporte mais barato, mesmo porque ele não vai utilizar nenhum meio de transporte, é apenas a tubulação e o meio de propulsão que vai empurrar o produto até chegar do outro lado do cano, do tubo. Então não há necessidade de meio de transporte, não tem carro, não tem avião, não tem navio, não tem nada. Só a tubulação, a própria via é o meio de transporte. E os principais tipos são oleoduto, que é o transporte de petróleo, muito utilizado na Rússia, no Oriente Médio, também nos Estados Unidos, Canadá, para transportar petróleo. Então, petróleo através da bomba é sugado da refinaria ou do poço diretamente para a refinaria ou do poço diretamente para ser vendido. Então, há quem venda, países que vendam petróleo através de oleoduto, né? Da mesma forma que temos aí aquele registro de água, também tem para óleo, o petróleo. O gasoduto, que é o transporte de gases. O gasoduto é mais fácil, não precisa nem de meio de propulsão, já que o gás é um produto volátil, ele mesmo consegue seguir o caminho da tubulação, porque é gás. Então o gás pode seguir através da sua própria pressão, o caminho não precisa de meios de propulsão, apenas de válvulas e registros para evitar explosões e vazamentos. Inclusive, no Brasil, as áreas que tem gasoduto e oleoduto, há muito desvio de produto, principalmente de gasoduto, através de ladrões ou piratas que perfuram o cano, colocam a válvula e roubam o gás, faz um desvio do gás que iria chegar ao local. Então, tem muita gente fazendo isso para vender ou para o seu próprio consumo. Então, o brasileiro é líder em desvio de gasoduto. E minerodutos. Se você não conhecia transporte dutoviário, talvez muito menos conheceria o transporte de minerodutos. É o transporte de minérios. Você vai imaginar, certo? Como é que eu vou transportar um minério se ele é sólido? Para transportar o minério, que justamente é sólido, é feita a escavação, esse minério é triturado, colocado lá nos depósitos e é adicionado água. Então, para transportar o minério através de minerodutos, tubulação, tem que ser feita uma lama ali, e essa lama é empurrada através de bomba, onde vai haver a propulsão para chegar até o destino do minério. Então isso aqui é muito mais econômico do que contratar vários caminhões de carga ou até o próprio trem e transportar o minério de um lugar com centenas de quilômetros a outro. Então, é mais fácil você construir o mineroduto e utilizar a bomba para puxá-lo ou empurrá-lo até o destino. A desvantagem é que de tempos em tempos o mineroduto tem que ser feito uma limpeza, porque como é lama, ela tende a formar crostras nas paredes da tubulação. Já o oleoduto, o gasoduto não, porque o oleoduto ele próprio lubrifica a tubulação, e o gasoduto, por ser volátil, não vai criar nenhuma crosta. É um duto que a manutenção dele é para evitar vazamento e também piratas que vão lá roubar o gás mineral, principalmente no Brasil. Então aqui os tipos de
transporte dutoviário. O gasoduto, você observa que ele não precisa ser tão largo assim. É obrigatório ter o uso de manômetros para verificar a pressão. Então tem várias válvulas que vai direcionar esse gás até o seu destino. É feita a contagem através por metro cúbico, depende do contrato da refinaria com o comprador, geralmente indústria. Aqui o oleoduto, né, também são centenas de quilômetros, geralmente uma tubulação mais larga, com bitola maior. Bitola é o diâmetro dele. E que também tem registros que vai sendo aberto. Aqui é um oleoduto novo, né? Você observa que bem bonitinho, branquinho. E que ocorre muito esses dois tipos aqui de dutos. Na Rússia e no Oriente Médio. Na Rússia é muito comum o gasoduto, transportando gás da Rússia para a Europa. A Rússia vende muito gás para a Europa e no Oriente Médio muito comum também o oleoduto. E o mineroduto, que é em áreas minerais, no Brasil tem muito desse tipo de transporte dutoviário. Aqui a instalação, você observa que é mais ou menos precário em relação a esses dois, mas que precisa transformar o minério em lama, triturá-lo, transformar em uma lamazinha e empurrá-lo através de bombas. Foi instalado na época do governo Lula um consórcio entre a Bolívia e o governo, em que foi construído aqui um extenso gasoduto com milhares de quilômetros de extensão, ligando principalmente as indústrias de São Paulo e também as indústrias do Sul e terminais secundários aqui em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esse gasoduto teve como objetivo abastecer a indústria de São Paulo por uma forma de gás natural mais barato vindo da Bolívia, já que o gás nacional seria mais caro. Então, optou-se pela construção do gasoduto Bolívia e Brasil, que abastece as indústrias, abastece com energia, claro, as indústrias, principalmente a indústria siderúrgica, para derreter e transformar metais. Aqui nós temos o gasoduto que foi construído. Esse gasoduto já existia, né, principalmente por conta da bacia de Campos, do Rio de Janeiro, que é onde tem as maiores refinarias do país, que iria fazer essa ligação, né, para Belo Horizonte e Santos e São Paulo. Houve a interligação através dessa via aqui a verde, então toda a extensão de gasoduto nacional é interligado, tanto o Bolívia e Brasil como o nacional que já existia com a bacia de Campos, que é onde é mais extraído o petróleo e o gás natural nacional. Então foi feita essa interligação aqui. Okay?